Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. É isso aí, pessoal. O que vocês vão assistir são cortes da coletânea de relatos que foi contada lá na segunda-feira, numa live exclusiva para membros, com os relatos aí da coletânea antecipados para os membros. Então, de segunda-feira, a gente vai ter às 8 horas da noite, live para todo mundo, live aberta para todo mundo, com vários relatos. E após a live pública para todo mundo, às 9 da noite tem a live para membros, contando e comentando e conversando os relatos da coletânea, ok? E aí no sábado, todo mundo vai ter acesso a esses relatos, mas apenas aos relatos, sem a falação entre um e outro, ok? Então, fique com os relatos, não se esqueçam do like e se ainda não é membro, seja membro. Vamos lá, meu acidente e um outro mundo? Opa, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é fulana. Bom, eu iria passar uma semana no litoral, na casa da minha madrinha, e também ia fazer a minha festa de 18 anos lá. Eu iria ter duas festas, uma no litoral e outra na minha casa com a minha mãe e com os meus irmãos. Bom, entrei no ônibus, era umas 7 horas da noite, coloquei meu fone de ouvido, pois a viagem seria longa, sentei ao lado da janela e o banco do meu lado ficou vago. Em alguns momentos acabei dormindo e quando acordei o ônibus estava numa rodoviária em alguma cidade que eu não sei qual era. Bom, tirei os fones, que a música já tinha parado há séculos, e fechei os olhos outra vez. Senti alguém sentando ao meu lado, fazendo com que eu abrisse um dos olhos e olhasse para o lado. E eu vi uma senhora se ajeitando com umas sacolas e algumas cobertas. Em dado momento, despertei e resolvi pegar algo para comer. Ofereci para a senhora ao meu lado, que recusou educadamente. Depois disso, começamos a conversar. Descobri que seu nome era... Os nomes estão trocados de todos os relatos, tá? Descobri que seu nome era Vera e que ela iria para o litoral junto comigo para ver as netas. Bom, passado um tempo, voltei a dormir. Foi quando acordei assustada, com aquela senhora me sacudindo e gritando, falando assim: "Estamos caindo!" Misericórdia! E atrás dela passou várias pessoas correndo. Olha, eu vi tudo em câmera lenta. Foi quando olhei pela janela e vi um barranco e lá embaixo uma floresta fechada. Misericórdia! Mas tinha algo errado. Eu nunca havia passado por uma mata fechada. Gente, eu vou para casa da minha madrinha desde criança. Nunca iria criar uma mata fechada ali. Tem algumas árvores e sugiro e arrisco, acho, dizer até que uma floresta. Mas agora uma mata fechada? Não. Gente, eu vi o ônibus caindo em câmera lenta. A senhora ao meu lado gritando que a gente ia morrer. E eu lá parada tentando associar tudo. Foi quando o ônibus bateu. Um impacto muito forte. E eu fui pra frente com tudo e apaguei. Tudo ficou num completo silêncio. Uma escuridão sem fim. Aonde eu acordei? Bom, acordei. E estava numa cama gigante com um homem lindo. Oh! Ônibus bateram. Ônibus podia bater, mas... Bom, acordei e estava numa cama gigante com um homem lindo. A coisa mais linda do mundo. Você falou, opa, valeu. Ele tinha pele branca, mas bronzeada pelo sol. Cabelos longos até os ombros e negros. O homem dormia nu. Eu também estava sem roupa. Mas, gente, que doideira é essa? Eu também estava sem roupa e, pelo susto, puxei toda a coberta para mim, a fim de não deixar nada visível. O homem se mexeu na cama e virou na minha direção, abrindo um pouco os olhos e dando assim um meio sorriso. E falou com uma voz rouca que me fez ter calafrios. Opa, então não era tão legal assim. Buenos dias, ninha. Exatamente, ele falou em espanhol. Eu abri mais a boca ainda, tentando entender, gente. Tipo, oi, onde estou? Quem sou? Naquela época eu não sabia falar, mas nem português direito. Hoje em dia fiz aula de espanhol e tudo.
Espanhol nunca foi um idioma que eu achei difícil de aprender. Bom, o homem se remexeu mais uma vez na cama e levantou, indo em direção a uma porta que estava no quarto. Assim que ele passou por essa porta, eu olhei em volta, absorvendo cada detalhe daquele quarto. E era um quarto lindo, todo amadeirado, com uma cama enorme no meio e uma cômoda com algumas fotos daquele homem com uma menina jovem. Foi quando o barulho do chuveiro, quando eu escutei, né, o barulho do chuveiro sendo ligado, e o homem gritou em espanhol. Não sei falar espanhol. Usted no viene? É isso? Você não vem? E eu só entendi o final da pergunta e fiquei parada. Até que o homem apareceu e falou: Vamos a banharmos? Vamos a banharmos? Meu corpo criou vida. E eu fui andando na direção daquele homem. Tomamos banho e logo em seguida vesti uma calça marrom e uma blusa branca. Saímos do quarto e o homem estava com uma calça preta e sem blusa. Quando chegamos a uma sala estranha, os homens que estavam lá abaixaram a cabeça e vieram me abraçar e beijar o meu rosto. Eu olhando para o homem com quem acordei na mesma cama, com uma cara de, meu Deus, me ajuda! E ele só sorria, cumprimentando os outros homens. Olha, pelas minhas contas, eu passei uma semana naquele lugar. E todos falavam em espanhol comigo. Algumas coisas eu entendia fácil, outras não entendia nada e só soltava um sorriso. Pelo que entendi, o homem era meu marido e ele parecia envolvido em atividades ilegais, pois ele tinha muitas armas. Olha, em um dia esse homem com quem acordei aí ao lado me chamou para darmos uma volta de carro. Eu fui e quando estávamos longe do lugar que presumo ser a nossa casa, começamos a ser perseguidos por 2 carros. No meio da perseguição, caímos numa mata fechada, a mesma mata em que o ônibus estava caindo. Vi tudo em câmera lenta até o carro atingir o chão e o impacto me atingir. E tudo ficou em silêncio e escuro. Acordei com o motorista do ônibus e aquela senhora do meu lado me abanando, e várias pessoas do lado de fora do ônibus. Gente, o ônibus sofreu sim um acidente, de verdade, mas não foi assim muito grave. Uma moto saiu da pista contrária, pois o motorista passou mal e bateu de frente com o ônibus. O motorista tentou parar o ônibus quando viu que a moto estava vindo, sabe? E o que aconteceu daí? Um carro bateu atrás do ônibus, mas não foi algo assim muito grave para o motorista do carro também. Gente, não tinha barranco, nem mata fechada que estava caindo, sabe? A mulher não me acordou em nenhum momento também, gritando, falando que a gente estava morrendo e tal. Ninguém levantou em desespero e ela não falou que a gente ia morrer. Mas eu desmaiei, sendo tirada do ônibus e sendo levada onde tinha ali uma circulação de vento. Fui pro hospital e lá não deu nada. Tava tudo normal, eu tava bem. Bom, gente, não fui para casa da minha madrinha e voltei para minha casa, assim como todo mundo que estava naquele ônibus. Um ano depois, fui me consultar com uma cartomante. Eu queria saber sobre emprego e dinheiro. Não toquei no assunto de amor ou de macho. Mas a mulher me virou e falou a seguinte coisa: Você está fugindo de alguém? Eu não entendi a pergunta e soltei um riso. Tem um homem aqui, ela falou. Eu estou vendo. Ele é bem de vida e está à sua procura. Com ele, a sua vida está feita. E também oportunidades de emprego e dinheiro. Aí eu falei pra ela, né? Eu acho que deu algum engano aí. Pois, bom, eu nunca namorei, né? Mas beleza. E ela falou, não tem. Estou vendo aqui, minha filha. Esse homem está longe. A língua é diferente. A mulher franziu as sobrancelhas e me olhou perguntando: Nascida e criada no Brasil? Fala espanhol? Quando ela soltou isso, olha, eu me arrepiei inteira. A mulher percebeu que eu fiquei meio tipo, oi? Pois ela me olhou mais atentamente e falou: Foi só uma pergunta, relaxa. Eu não tô afirmando nada.
mas esse homem está à sua procura. Uma pergunta: já saiu do Brasil alguma vez? E eu balancei a cabeça que não. Não? Nossa, que estranho. Veremos se sai alguma coisa de emprego e dinheiro agora, ela disse. Percebi que a mulher ficou mais confusa do que eu. E ela até tentou ver sobre o meu emprego, sobre dinheiro, mas só saía sobre esse homem. Olha, gente, fui embora sem entender nada. E até hoje eu não entendo. Será que eu voltei pro meu mundo? Ou eu vivi lá ao mesmo tempo que eu vivi aqui? Alguém aí para me ajudar? Gente. Vamos para o próximo relato, que é... vocês não sabem o que rolou aqui nos bastidores do Paramembros. Mas vamos para o próximo relato, que é a gêmea morta que obsediava a sua irmã. É uma moça que nos conta. Nossa, uma gêmea obsediando a outra? Vamos ver. Ana, sempre te mando os meus relatos e fico muito feliz quando você os lê. Com essa voz linda e seu jeitinho doce. Muito obrigada. Tenho 61 anos e muitas experiências por toda essa jornada de vida. Ana, tudo que te mando é 100% verdadeiro. Eu agradeço. Afinal, sou uma senhora que sabe respeitar tanto os vivos quanto os mortos. Sem enrolação, vamos ao relato de hoje. Na década de 70, começo dos anos 70, morava no sítio da minha avó paterna. Só quem já mora em um sítio conhece a liberdade e a verdadeira natureza. Bem, havia uma casa no sítio que a minha avó sempre alugava. Eu, como filha única, ficava torcendo para que os novos inquilinos tivessem uma filha ou mais para fazermos amizade. Dessa vez era um casal com uma menina. Ana, sinceramente, não lembro o nome da menina. Ela era pequena, uns 4 anos, e era muito triste. Sim, era uma menininha triste, magrinha, muito chorona e bonita. Um dia, me aproximando ali da mãe para fazer amizade, a mãe me contou que ela havia sido gêmea e que a outra havia sofrido uma queda e havia falecido. E eu fiquei chocada, né? E o papo foi fluindo. A mãe me contou que desde que a outra havia falecido, ninguém mais tinha sossego. Ela vivia mudando, achando que assim poderia se livrar da presença da filha falecida. Sim, Ana, a menina morta obsediava a irmã. Batia nela, fazia ela cair, sem contar as febres inexplicáveis que a pobrezinha sofria, que vinham e iam assim de uma hora para outra. Fiquei horrorizada e mais ainda quando via a canequinha da pequena sendo lançada violentamente na parede com Nescau, sabe? A mãe já estava acostumada, pegava e fazia outro Nescau simplesmente. Ana, a menina, sofria puxões de cabelo, beliscões e chorava. Até a casa tinha uma atmosfera diferente depois da vinda daquelas pessoas. A casa era fria, escura, com um aspecto de sujeira. E Ana não era o caso, sabe? A mãe tinha muito cuidado com a pequena, com a casa e com os poucos móveis que tinham. Eu me perguntava por que a menina maltratava a irmã. Elas eram iguais. Vi uma foto delas. Será que era a menina mesmo que fazia isso? Ou um espírito se passando pela outra gêmea para atormentar aquela família? Ana, eles moraram 1 ano na casa da minha avó, no sítio. E um dia que eu voltei da escola, eu soube que eles se mudaram. Fiquei triste, eu gostava deles. Alguns anos depois, em uma conversa da minha avó com a minha mãe, eu soube que a garotinha havia falecido. Eu fiquei muito triste e a minha mãe me confidenciou que a mãe havia dito que as manifestações pararam com a morte da menina. Ana, infelizmente, um final infeliz. Eu sinceramente não acredito que se tratava da irmã dela. Era um anjinho. Por que teria tanta maldade? Esse é o meu relato. Vamos para o próximo relato, então, que é a fazenda que a porteira abriu sozinha. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. Contarei uma história que aconteceu com meu pai. Meu pai e minha mãe receberam uma proposta de emprego em uma fazenda que ficava bem longe da cidade. Na época eu era recém-nascida e o meu pai foi na frente para ver como era a fazenda.
Na época, eles moravam em uma casa alugada, mas já estavam com ordem de despejo. Meu pai ligou para minha mãe e disse que a fazenda era bonita e bem organizada. Minha mãe ficou muito feliz e ansiosa para a mudança. Meu pai retornou para a cidade onde minha mãe estava e, como já tinham organizado a mudança, chamaram o caminhão de mudança. Assim, nós três nos mudamos para a fazenda. Na época, os meus pais viviam uma situação complicada, com poucos móveis, sendo recém-casados e muito jovens. Minha mãe tinha 16 anos e o meu pai 17. Chegando na fazenda, assim que minha mãe colocou os pés no local, bateu um arrependimento. A casa era de madeira, não tinha eletricidade, a água era de uma bica e havia muitas serras perto da casa. Serras? Além disso, o fato de as onças circularem livremente pela região tornava tudo ainda mais complicado, né? Minha mãe estava preocupada comigo, que era um recém-nascido, e conversou com meu pai sobre o perigo de vivermos lá. No entanto, eles não tinham como voltar atrás, já que havia uma ordem de despejo na casa em que estavam, e alugar outra casa naquele momento era muito difícil. Decidiram então ficar por alguns dias, enquanto meu pai buscava uma nova casa na cidade. Depois de alguns dias, minha mãe começou a perceber que a casa produzia ruídos estranhos, como panelas caindo, esse tipo de coisa, mas quando ela ia verificar não havia nada. Ouviu também o som de correntes sendo arrastadas, choros e outros eventos marcantes. Em uma manhã, minha mãe levantou bem cedo e percebeu que o cavalo Pangaré estava morto, comido pelas onças. Foi uma grande tristeza, pois era o cavalo que ela mais gostava. Então o patrão do meu pai, preocupado comigo, que era um bebê, contatou os funcionários do Ibama para que, junto com meu pai, capturassem as onças que estavam na região. Com isso, o perigo das onças foi controlado. Entretanto, após a remoção das onças, começaram os eventos sobrenaturais. Após a retirada das onças, as porteiras começaram a abrir sozinhas. Sim, Ana, as porteiras abriam sozinhas. Havia dias em que o meu pai as fechava com cadeado, mas ao virar as costas, as porteiras estavam abertas novamente. Certo dia de madrugada, uma das porteiras, perto da casa, se abriu e os cavalos entraram no cercado da casa. Meu pai se levantou para tentar contê-los e fechar a porteira, mas foi então que ele viu uma mulher flutuando, vestida de branco, que avançava em sua direção de forma ameaçadora. Ele saiu correndo, deixando a porteira aberta. Pela manhã, quando ele contou o que aconteceu para minha mãe, a porteira estava fechada. Depois de 15 dias, eles se mudaram da fazenda. E então, Ana, essa foi a minha história. Muito obrigada por ler o meu relato. Próximo relato: O Homem que Atravessou a Parede. É uma moça que nos conta esse e o próximo relato também, tá? Vamos ver então O Homem que Atravessou a Parede. Olá, Ana e assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Contarei para vocês histórias sobrenaturais que aconteceram na minha casa e ainda acontecem. Antes de tudo, Ana, vou descrever aqui a disposição da minha casa para que você possa entender melhor a história. Logo após o portão de entrada, temos a garagem. Continuando, há um corredor, à esquerda do qual se encontra a porta da sala, bem ampla. Após a sala, encontramos o banheiro, o quarto dos meus pais, a cozinha, o meu quarto e finalmente o fundo da minha casa, que corresponde à área de serviço. O corredor se estende até o fundo da casa, é relativamente espaçoso e amplo. Mas agora vamos ao relato. Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, eu costumava brincar no quintal da minha casa com as minhas bonecas, fingindo alimentá-las e fazendo as coisas típicas de criança, né? Enquanto eu brincava, minha mãe estava na cozinha, que dava para o corredor. Eu estava na porta da cozinha e a minha mãe estava olhando pela janela. O tempo passou e já estava ficando tarde, por volta de umas 6 ou 6:30 da tarde, e a escuridão se aproximava. Na brincadeira, nem percebi, e a minha mãe não se preocupou, já que podia me ver no quintal do corredor a partir da sala. E foi nesse momento que, sem perceber, eu olhei para o fundo da casa. Lá estava um homem, ou melhor, um rapaz que parecia ter no mínimo 20 anos. Seus cabelos eram ondulados e curtos, e ele vestia roupas de época.
Não, e ele vestia roupas da época de 2013? Qual que é a roupa de 2013, gente? É isso? Bom, ele estava ali, roupa de época, eu tô me sentindo muito velha agora, tipo, roupas de época, 2013. Aí eu acho que eu ainda tenho algumas roupas de época aqui em casa. Mas, gente, 2013 é isso? Roupas da. Não, não é roupas de época. Roupas da época, ou ali da década de 2013, tá? Mas como que ela reparou isso, gente? Se eu ver uma pessoa na rua, eu vou só ver a diferença se realmente for assim uma roupa da década de 70, 60, assim, né? Lá pra trás, assim. Mas agora, 2013? Bom, ele estava ali olhando pra mim. Naquele momento, não senti medo nem tive reação alguma. Ele me encarou e eu fiquei imóvel. Ele simplesmente me observou em silêncio e atravessou a parede. É importante mencionar que ele parecia quase transparente. Quando ele atravessou a parede do vizinho ao lado, ele acenou para mim. Naquele momento ainda não estava assustada, mas assim que tomei consciência do que havia acontecido, uma sensação estranha me invadiu. Me levantei e corri em direção à porta da cozinha, coloquei apenas o rosto ali para fora e olhei novamente para ver se ele havia retornado, mas ele realmente havia desaparecido. Até hoje eu não sei o que era aquela figura, nunca o conheci, mas foi a coisa mais estranha que presenciei quando ainda era uma criança, especialmente naquela idade tão tenra. Vamos para o próximo relato, que é este. Será que é da mesma pessoa, tá? A mesma pessoa que contou o relato anterior. Mesma moça, né? Isso. Será minha filha de outra vida? Esse relato que compartilho sempre me deixa intrigada. Eu tenho 3 irmãos. A Jéssica, o João e o Paulo. Minha irmã mais velha, Jéssica, engravidou e por questões familiares passou a morar conosco por um tempo. Eu estava radiante com a ideia de ganhar minha primeira sobrinha, a Gabi. A cada final de semana, a Gabi vinha nos visitar e eu adorava sua presença. No entanto, algo estranho aconteceu. Cerca de 3 ou 4 anos depois, eu estava no meu quarto, que na época era compartilhado com o meu irmão João. As camas ficavam uma ao lado da outra e a minha estava próxima à janela e ao guarda-roupas. Enquanto eu assistia vídeos no YouTube, eu ouvia a Gabi brincando do lado de fora e eu podia escutar a minha mãe e a Jéssica conversando com as vizinhas. Minha porta estava meio aberta e meio fechada, e ao olhar na direção dela, eu vi uma menininha de 3 ou 4 anos parada e observando. Naquele instante, achei que fosse a Gabi, já que a superfície onde colocamos a chave para trancar a porta era reflexiva, e como a porta era branca e era de dia, parecia um espelho. Chamei por ela, mas a menina não respondeu. Ao olhar para o reflexo, percebi que não era a Gabi, mas uma criança loira vestida de branco com cabelos ondulados. Ela parecia linda. Quando me virei para confrontá-la, ela correu para fora da casa pela porta da cozinha. Um vento forte veio com ela, balançando as cortinas. No entanto, ao abrir a porta, a menina havia desaparecido. Saí, percorri o corredor, mas não encontrei ninguém. Fiquei com aquela sensação de que aquela criança queria alguma coisa, embora não sentisse medo, né? Até hoje vejo essa figura ocasionalmente, sem entender as suas intenções. 4 anos após o ocorrido, eu contei à minha mãe, que por sua vez me relatou que também a havia visto, o que a deixou surpresa. Além disso, comecei a ter sonhos recorrentes com uma menina de olhos azuis e cabelos loiros. Ela era minha filha nos sonhos, e eu estava completamente apaixonada por ela. Às vezes, ela se assemelhava à menininha que eu via em casa. Em 2022, comecei a namorar o Pietro, que possui ascendência alemã e cabelos loiros, assim como outros membros de sua família. Desde então, minha filha dos sonhos tem características semelhantes às da família dele, tornando-se talvez algo mais real para mim. A conexão entre a menininha que vejo em casa e a minha filha dos sonhos continua sendo um mistério, mas acredito que ela possa ser uma visitante do futuro. Até hoje ela não se tornou uma realidade na minha vida, mas se um dia isso acontecer, terei a certeza de que a menininha que me observava em casa estava tentando me comunicar algo.
Estou ansiosa por algum auxílio para entender essa menininha loira e as experiências que ocorrem na minha casa e eu espero que você, Ana, ou os assombrados possam fornecer algumas respostas que busco há anos. Agradeço por ler o meu relato. O que será, gente? Será que é a filha dela que ainda vai vir, que já estava ali por volta dela, rodeando? Temos relatos assim aqui. Ou será que não tem nada a ver, né? Uma coisa tinha menina aqui, outra coisa são sonhos. O que será? Deixem suas opiniões. Vamos então para o último relato de hoje, que é este daqui. Uma mão de criança me apertou à noite. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Sou gaúcha com orgulho, tenho 21 anos e há algum tempo eu tinha a intenção de enviar um relato que seria o da minha mãe, já que nada sobrenatural havia acontecido comigo. Porém, recentemente vivenciei algo que me fez mudar de ideia. Sem mais delongas, vamos ao relato. Nunca havia experimentado algo sobrenatural até aquele momento, pois tinha medo de ver ou sentir algo assim. Eu morava com a minha madrasta e com meu pai, tendo uma cama de casal só pra mim, mas dormia mais na sala por causa da TV e por não me sentir tão sozinha. Naquela época, trabalhava e frequentava a academia, chegando exausta em casa. Em um dia de folga, acabei dormindo até tarde. Foi nesse momento que algo perturbador aconteceu. Eu estava dormindo quando senti algo como uma mão de um bebê apertando a minha barriga. Meus olhos estavam fechados e eu quase perdi o fôlego. Com grande determinação, peguei aquela mão e a afastei com toda a força que eu tinha. A força exercida era surreal. Quando finalmente consegui afastar a mão, abri os olhos imediatamente e examinei o quarto, mas não havia nada ali. Para piorar, eu estava sozinha na casa. Assustada, corri para a sala e não consegui mais dormir aquela noite. Não contei a ninguém sobre a experiência até decidir compartilhá-la com a minha madrasta. Para minha surpresa, ela me contou que algo semelhante havia acontecido com ela. Em certa ocasião, quando ela foi dormir em meu quarto, devido ao forte cheiro de tinta no seu próprio quarto, sentiu algo a apertando, gritando para o meu pai: "Pare de me apertar, fulano!" Aí ela gritou pro meu pai, né? "Pare de me apertar, fulano!" E o meu pai, sem entender nada, respondeu que nem estava perto dela. Após essa experiência, minha madrasta chamou a sua irmã, que é religiosa, para realizar uma limpeza no quarto. Após a limpeza, nada mais aconteceu. No entanto, eu perdi a coragem de dormir lá. Hoje não moro mais naquela casa, mas mesmo nos finais de semana em que a visito, continuo dormindo na sala, evitando o quarto. Outro fato intrigante é que descobri que a vizinha do andar de cima realiza práticas religiosas no quarto que fica exatamente acima do quarto onde eu costumava dormir. Mas não sei se isso está relacionado ou não. E esse foi meu relato, Ana. Gostaria muito de saber a sua opinião e a dos assombrados. Agradeço por ler o meu relato. É isso aí, pessoal. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, se não é membro ainda, seja membro e tenha acesso antecipado e comentado, né? Tem acesso antecipado e aí a gente pode ter uma conversa, comentar ali os relatos, interagir a respeito deles na segunda-feira. Segunda-feira, às 8 horas, live para todo mundo, às 9 horas, live exclusiva para membros, ok? Não se esqueçam do like e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!